Paulo Carvalho, zootecnista, doutor em zootecnia e professor titular da URGS. Ele abordará o tema o animal como catalisador de processos em sistemas integrados de produção. Paulo, tem 15 minutos para explanação, mais 5 para perguntas e eu aviso aos 13. Eu sou o Paulo, então, trabalho lá na agronomia, lá em Porto Alegre. O Thiago é doutorando nosso, é o responsável, um dos responsáveis aí que tem tese aqui no experimento. Então eu tenho esse objetivo de falar da parte animal, né, dentro do sistema. Não posso falar só da parte animal sem falar também da parte de pastagem um pouco e do porquê que a pastagem também está dentro desse sistema agrícola. Então esse é um pouco, são os 3 tópicos que eu gostaria de comentar com vocês hoje, né? Primeira mensagem que eu considero importante é que esse tipo de proposta está alinhada com as grandes linhas de pensamento, particularmente em nível global, né, de como produzir alimentos no futuro, né? Como é que são essas linhas? Essas linhas elas estão demandando mudanças na forma com que a gente tem produzido alimentos nos últimos 30, 40, 50 anos. Que formas seriam essas? Essencialmente a gente tem trabalhado muito aumentando os níveis de intensificação de forma bastante pronunciada e diminuindo de forma muito pronunciada também a diversidade dentro da porteira. A gente tem trabalhado com cada vez menos commodities, né? Então são 2 processos que são a intensificação e a especialização que tem causado problemas de diversas ordens, né? Baixa resiliência econômica, problemas de impactos ambientais. Sistemas integrados é uma proposta que não é nova, né? Mas era uma proposta que retomou importância dentro do cenário nacional e mundial também, porque é uma rara tecnologia que consegue compor altos níveis de produtividade de alimento, né, com a necessária diversificação do sistema. E a diversificação ela poderia ser simplesmente pensada como uma rotação de cultura, por exemplo, uma sucessão de milho, de soja, de arroz, enfim. E aí entra a pastagem e o animal, que trazem coisas que a pura rotação, somente como esse exemplo, milho, soja, trigo, arroz, enfim, rotações puramente agrícolas, elas não conseguem elevar o nível de diversificação rodando junto no sistema. E o que eles fazem de bem, né? Uma coisa que é reconhecido que a pastagem faz é recuperação de solos. Da parte física, parte química, né? A pastagem é um grande sequestrador de carbono. Em todos os sistemas onde ela se propõe, ela sempre vem recuperar teores de matéria orgânica, teores de carbono orgânico total do solo, em rapidez, né? Isso faz muito rápido, e se esse componente está no sistema, ele faz isso de forma constante. A gente, quando observa experimentos de longo prazo, e existem vários no mundo, olhando as sequências de rotações agrícolas e com pastagem, na rotação agrícola é onde se perde carbono e nutrientes. Pode perder muito ou pode perder pouco, dependendo do manejo da parte agrícola. E na parte da pastagem é onde se recuperam esses estoques de carbono e os estoques de nutrientes. Então a pastagem é um componente fundamental pelo potencial de produção, né? Essas pastagens anuais elas giram em torno aí de 6 a 10 toneladas de matéria seca de produção de biomassa aérea. Depois tem mais a biomassa radicular. Isso as pastagens anuais, né? Elas podem chegar em algumas condições a 12, 14 toneladas de matéria seca, dependendo da adubação e das condições ambientais. E as pastagens perenes, né, elas ultrapassam facilmente 25, 30 toneladas de matéria seca por hectare por ano. E é por isso que, por exemplo, as braquiárias estão nos sistemas integrados do cerrado, por exemplo. Ela tem esse componente.
E além da pastagem, tem o componente animal, que é uma outra, a verdadeira diferença, né, quando esses sistemas rodam com sistemas agrícolas. Porque por mais que a gente faça transitar nutrientes, né, num sistema agrícola via as rotações, né, não existe a ciclagem de nutrientes tal como o animal faz, que é comer biomassa e estercar urina, né, fezes, né, os seus dejetos para o sistema. Não tem nenhuma rotação que promova esse tipo de coisa. Isso só quem faz o animal. Então o animal, ele muda esses fluxos de nutrientes dentro dos sistemas e muda de forma positiva, porque ao ter esse tipo de via, né, aí começa a ter impacto sobre a microbiota, né, sobre toda a vida do solo, né, de insetos. Isso muda tudo o funcionamento, muda de forma positiva, porque traz novas vias de fluxo, traz diversificação. Isso, quando você vê depois os resultados em biomassa microbiana, por exemplo, incrementa, a atividade microbiana aumenta, a diversidade dessa biomassa, tudo vai nesse sentido. Os animais, eles têm outras coisas que o animal faz muito bem, né? Tem impacto positivo sobre agregados de solo, por exemplo, né? Ele tem um impacto negativo da compactação se a gente trabalha com as lotações inadequadas, né? E isso é um problema sério, né, do manejo de pastagens dentro das rotações agrícolas, né? Normalmente é o erro de manejo, que é o excesso de animais, excesso de lotação no sistema. Quando há isso, a pastagem e o animal podem ser prejudiciais, inclusive. Quando a gente fala dos benefícios, é quando a gente fala em situações bem conduzidas. Vocês estão de frente aqui, isso é um pasto que está muito próximo da boa condução. O Thiago me informou que ele mediu a altura desse azevém na sexta-feira e estava em torno de 14 centímetros. A nossa meta é ter 15 centímetros de altura de média do azevém durante toda a fase. Jamais nem abaixo disso e nem acima disso. Isso a gente considera uma boa condição. Numa condição dessa, a pastagem está sequestrando carbono, os animais estão comendo bem, não está apertado, tem efeito negativo do casco, tem efeitos positivos do casco também, sobre toda essa ciclagem, né? E uma coisa muito importante do animal é que ele é um ciclador, né? O animal, na verdade, é um grande compartimento de carbono e água, né? Os nutrientes, eles ficam girando. Isso aqui é uma forma da gente ter números sobre isso. Então isso é mais ou menos o equivalente a dizer o que tem numa colheita, né, de gado, numa colheita de arroz, numa colheita de soja. Por que não é uma boa estimativa da forma como está aqui? Porque uma colheita de inverno de ganho de peso, num azevém, por exemplo, isso é 400, 500 quilos de peso vivo, é a metade disso, e não 1.000 quilos. 1.000 quilos precisa ter um sistema que inclua, por exemplo, um sudão no verão, ou coisa parecida. Então isso aqui eu sugiro que vocês dividam na metade, para que vocês entendam quanto é que é exportado na fase pastagem, na fase arroz e na fase soja de cada um dos elementos. Aqui em vermelho os principais, nitrogênio, equivalente P2O5, K2O. Então em bovino, se você produz 500 kg de peso vivo durante o inverno, e você tira esses animais daqui, embarca esses animais, leva embora, eles levam consigo algo como 11, 12 quilos de nitrogênio, algo como 7 quilos de equivalente P2O5 e algo como 0,9, 1 quilo de K2O. Não leva nada consigo. Não levando, o que aconteceu? Os animais comeram tudo estercado, deixaram de volta todo o nitrogênio, fósforo, potássio. Eles reciclam. Quando você colhe arroz, aí são 140 quilos de nitrogênio exportado, 54 kg de equivalente P2O5, 29 de K2O, numa soja 180 kg de nitrogênio, 45 de P2O5 e 60 de K2O. Isso aqui monta um pouco a ideia, o conceito de adubação sistêmica, que não sei se o professor Ivanor chegou a comentar com vocês, né, mas começam, nesses sistemas, quando a gente começa a operar numa situação onde a fertilidade do solo, a estrutura do solo vai se recuperando ao longo do tempo, o que acaba acontecendo, né, é que o animal ele só recicla os nutrientes que estão ali, né, e numa perspectiva de adubação sistêmica, né, o momento pós-colheita da lavoura passa a ser o momento chave de reposição de nutrientes.
Isso pode acontecer, por exemplo, antes de uma pastagem. E ao entrar o sistema pastagem, a fase pastagem, a pastagem, como ela retira muito pouco, certo? Ela não precisa de reposição no final do ciclo pastagem, pode entrar ciclos de lavoura na sequência. Vocês terem uma ordem de grandeza, tem sistemas já no Paraná que operam com rotações com pastagem e milho, por exemplo, que em situações de plantio direto, de longo prazo, 5, 10 anos um sistema desse, já com fertilidade do solo, já adequada e tudo mais, né? Os sistemas chegam a operar, inclusive, com adubação, 100% adubação no início da pastagem e zero no momento da lavoura. Por quê? Porque o animal está reciclando tudo, está voltando tudo no sistema. Então, a lógica do sistema é essa, né? O papel do animal é esse, de reciclador do sistema. A pastagem tem o papel de sequestrador de carbono, né? E se vocês olharem os resultados, que já são surpreendentes para o experimento, por apenas 2 anos isso já acontecer, né? É de ter elevados ganhos aí nos estoques de carbono e no aumento dos nutrientes do solo, na recuperação da fertilidade do solo em muito pouco tempo. Isso é o que nós estamos experimentando aqui no experimento. Significa ver áreas que nem foram tocadas pelo animal, tem folhas aí inteiras aí, né? Tem áreas que a gente precisa enxergar como se fosse umas ondas, entendeu? Se a gente encontrar o troço bem retinho, com pouca onda, é um indicativo muito forte que está mal manejado. E qual é a carga de animal aqui, de animais? Ela tem girado em torno de 500, 600 quilos. 600 quilos de peso vivo. Nesse momento está próximo de 706. Na verdade, a gente estava trabalhando com uma carga um pouco mais elevada, mas em função das chuvas ali de julho a gente teve que diminuir, né? Então a média que a gente tem obtido nos 2 invernos anteriores foram de 500 quilos até um pouco menos. Mas isso tudo vai depender do inverno e da condição do piso, né? Isso daí é uma questão muito importante que vamos abordar na próxima estação, mas a gente vem enfrentando esse desafio também da condição do piso, da drenagem, então a gente às vezes tem que... O pasto até está na altura, digamos, de manejo que a gente preconiza, que é os 15 centímetros, mas a gente tem que aliviar um pouco a carga, porque é... O que tinha no verão aqui? Tinha soja. Quantos quilos por hectare conseguisse agregar uma pastagem? Por animal, o total dele? Os animais eles estão tendo uma média de meio quilo a 700 gramas por dia, nesse histórico dos 2 invernos anteriores. Então a gente está tendo ciclos de 90 a 120 dias de pastejo, depende da cultura subsequente, né? Então por animal vai dar de 60 a 80 quilos. Então a gente está na casa dos 300 quilos, assim, em média, atualmente, né? Mas são números ainda aquém, né, Paulo, que a gente espera, que esses ganhos ainda estão baixos. Um passo desse é para, em tese, né, com tudo maravilhoso, né? Era para trabalhar próximo de 1000 quilos de peso vivo de carga e de ganhos de peso próximos a 1 quilo por dia. O senhor falou ali que tira com 15 centímetros. Não, eles estão permanentemente aqui. Tira. Nunca saem daqui, é um pastoreio contínuo e a gente vai ajustando. Então maneja, um dia tem 10 bichos, outro dia tem 8, outro dia tem 12. Isso. É o homem que está manejando. Exatamente. Os sistemas de longo prazo que a gente tem estudado, trabalhado em outros locais, eles mostram que quando a gente atinge entre o 5º e o 10º ano, que está numa situação muito boa, começa a reduzir a quantidade de adubação total. Ordem de grandeza, quando está tudo ok, é mais ou menos 30% a menos. Isso é a experiência que a gente tem. Vai alguma adubação de base, É o mesmo nível, 120 dos 3. Não é só ele, então. No inverno vai o NPK. Vai o NPK. Isso. Inclusive E na lavoura de verão entra a adubação da extração da semente. Correto. Na verdade não é a extração, né, Paulo? A gente está preconizando o máximo potencial de produção também. Digamos assim, a expectativa de alto rendimento para arroz e para soja. Faz uma extração almejando um alto rendimento. Vai Isso, não seria uma reposição da extração, seria uma adubação para obter alto rendimento. Para atingir a alta produção. O que vocês devem ter visto ali, que o senhor Ibanor tinha uns resultados agora no final desses 2 anos de o pH já está ok, os nutrientes. Então nós já atingimos, na verdade, os níveis que queríamos, né, de correção.
Então, provavelmente vai passar por 2 anos aí de estabilização disso, né? E depois esses números que nós estamos passando hoje para vocês, provavelmente, se voltarem aqui daqui a 2, 3 anos, vão ser muito menores. Porque a gente vai estar trabalhando somente com a extração real, né, do sistema. Tá? A lógica do sistema é que, como ele recicla muito, né, entre os diferentes componentes, né, é que por unidade de soja, de arroz, de milho e de pasto, a gente use menos nutrientes por unidade de cada um deles. Essa é a lógica de longo prazo. Mas o grande desafio é construir o piso, que demanda tempo, né? Nós estamos aqui no terceiro inverno, né? O único que teve diferença, assim, digamos assim, de aumento da qualidade do solo, que também fez a diversidade microbiana e a atividade microbiana, foi o T5 que se diferenciou. Foi aquele que sempre teve o pastejo e tem uma ciclagem contínua, não foi revolvido e não teve uma dessecação e uma cultura única, digamos assim. Se você olha os resultados, tem uma tendência, partindo do T1, que é o tratamento convencional, para os demais, há uma tendência de incremento em todos os demais. E o último tratamento, que é o que vocês vão ver lá, o T5, é o que já apresentou diferença estatística dos demais. Então, para a gente ter segurança em pesquisa, a gente tem que esperar a diferença estatística acontecer. Aparentemente vai, nos próximos anos, já atingir essas diferenças estatísticas. Isso parece ser o que tá mostrando os resultados. Em muito pouco tempo. O tempo está esgotado, eu peço desculpas. Sugiro que vocês... Lá também o Danilo vai falar também bastante de pastagem e do manejo do sistema. Se vocês tiverem mais questões relacionadas à parte animal e de manejo, vocês... Se não, também depois no almoço lá vão estar disponíveis, tá bom?